Pessoal, retornando ao Dr. Maromba de hoje, com os convidados especiais Silvio Guimarães e Silvia Franzioli, dois grandes fisiculturistas da década de 90 e anos 2000. Hoje falando um pouquinho da trajetória, da carreira deles, como foi o fisiculturismo na época, como está sendo hoje. Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre recursos ergogênicos, a trajetória que eles tiveram e os desafios para chegarem até a competição no âmbito internacional. Produção, a gente vai começar com um pouquinho das imagens do auge na época que eles competiam. Silvio, fala um pouquinho para nós dessa época, quando que foi essa foto, como é que estava o treinamento nesse período da sua vida? Esse período aí foi a preparação para o Grand Prix europeu, que eu acabei vencendo, foi em 95. Essa foto aí foi tirada no vestiário da academia. Caramba! Estava há um mês ao mês do final. campeonato. Perfeito. Aqui temos também algumas postagens em revistas, né? Isso é de 97, foi convidado pela revista Muscle para uma entrevista e eles fizeram, se não me engano, 4 páginas sobre o meu perfil, né? Eles me consideravam, assim, pela minha história, um atleta diferente, né? Que tinha uns hábitos um pouco diferentes dos demais, assim. Eu nunca treinei antebraço e nunca treinei trapézio. É mesmo? É. Pela imagem aí funciona, né? Então, daí eles achavam isso incrível. Como o cara não treina antebraço, treina trapézio, mas tá bem harmonioso. E essa aqui, você tá com um troféu aí, quando que foi essa foto? Isso foi em 93, quando eu ganhei o campeonato europeu. Esse é o troféu do campeonato europeu. Qual era a sua categoria nesse campeonato? Esse aí foi até 80 e... eu pesei, na verdade, 83 quilos. 83? Nesse evento. Eu acho que a categoria era até 85. 85. Temos umas imagens aqui da Silvia também. Essa imagem, Silvia, traz recordações? Muito boas. Essa aí foi na Irlanda, onde eu fui campeã overall, campeã da categoria, né? Isso aí foi uma capa de revista da Muscle Fitness, que fez bastante sucesso. Foi bem... Na verdade, essa foto aí é uma foto que saiu... Eu vejo ela em academias, vejo ela em paredes das academias, assim, né? Tem bastante... Eu gosto bastante. Isso aí foi em 2006. 2006. Campeonato Mundial na Irlanda. Perfeito. E essa aqui? Essa aí foi na Grécia. E vocês treinavam poses com quem na época, Silvio? As poses, vocês treinavam com quem? As poses? Sozinho. Sozinho? A gente fazia tudo sozinho. Só pegava Tentava assistir, ver os vídeos que tinha, atletas que eram referência, né? Eu lembro assim que o primeiro campeonato que eu vi, que foi dentro do Califórnia, que foi um campeonato feito... Isso foi... 79, 80? Não sei se foi 79, 80, 82, uma coisa assim. Não, 79 não foi, acho que foi 82, 83. E o Dirceu, que é de Joinville, professor Dirceu, ele começou a posar e todo mundo ficou assim, né, estarrecido, né? Ele posava bem, né? Nossa, e aí o presidente da federação, nessa época, o seu Fernando Rocha, né, o velhinho, que já é falecido, ele elogiou um monte, né, daí chegou por isso, não, você é o cara que melhor posa em Santa Catarina, né? Daí eu assistindo assim, eu falei para mim mesmo assim, um dia eu vou ouvir esse velhinho falar isso de mim. E botei aquilo na minha cabeça, né? E fui treinando até o dia que eu ganhei o campeonato, se não me engano foi lá em Tubarão. Daí o velhinho Rocha chegou e disse, cara, tu está se superando todo o campeonato. Você agora, as tuas poses, você é o cara melhor posador. Eu ouvi aquilo que eu queria. A gente fechava, o Sandoval deixava a chave, a gente ia pra academia e ficava... Naquela época você treinava de domingo a domingo. É, né? não. Falando em pose, nós temos aqui uma apresentação da Silvia
da época. Lembra desse campeonato aqui, Silvio? Sim, esse aí foi da foto anterior, né? Uhum. Eu mesma que fazia as minhas coreografias. Aí eu tinha que sempre estar me superando, porque eu sempre fazia coreografias boas, aí eu tinha que sempre estar melhorando, sabe? E tinha algumas poses obrigatórias ou era livre? Sempre tem as poses que são obrigatórias, que é de bíceps, duplo bíceps, de costas, de Isso frente, vem abdominal, desde vem do desde. início, Só que né? daí a gente encaixava na coreografia e de uma forma bem feminina, né? Chamaram as compulsórias, né? Isso, Poses chamadas compulsórias. E a gente aprendia realmente olhando os vídeos de outros campeonatos. Na minha época, que me incentivava muito era a Corey Everson. Não sei se vocês conheceram. Uhum. Já ouviram falar dela? Ela posava muito bem também. Uma 7 americana. vezes Miss Olímpia. Miss Olímpia. Então, assim, pra mim, ela era a minha ícone, né? E aí eu me espelhava muito nela. Hoje dá para escolher uma música, né, para você fazer as poses. Na época também era possível fazer isso? Sim. Era livre para fazer. Inclusive, eu tenho um evento muito interessante. Nesse campeonato da Irlanda, eu cheguei no palco, imagina, era um lugar muito grande, com centenas de pessoas, e eu não falava nada em inglês. Deitei, esperei minha coreografia e a música era diferente. Aí eu pensei, segundos assim, se eu parar agora aqui, dizer que não é minha, até eu explicar que tomate não é maçã, vai demorar. Eu quero sair daqui de cima o mais rápido possível, porque que música é essa? E a guria a menina que fez a música, ela fez uma montagem com a música do 007, com outras músicas. E ficou perfeito. Eu fiz a minha coreografia dando aquela música, eu só via escutando e ia fazendo a pose. Quando eu cheguei no bastidor, a menina queria me esgoelar, porque ela tinha feito uma música exclusiva para ela. E eu posei na música dela. Nossa. Aí eu pedi mil desculpas e foi, mas ocorria muito isso, né? De colocarem a música errada pra gente, a gente fazia as batidas tudo certinho pra entrar na pose, naquela batida da música, e às vezes acontecia de errar. Quando você tá no teu país, tu chega e fala, essa música não é minha, dá pra trocar aí, tá? Mas você tá lá fora, um palco imenso. E como é que era nessa época lá fora? Vocês sofreram preconceito por serem do Brasil, por serem atletas aqui do nosso país, ou foi fácil a aceitação? Eu nunca tive problema, assim. Eu tive preconceitos por parte das pessoas pelo fato de ser musculosa, de ter músculos, né? Não dentro do esporte, então seria fora do esporte. Não dentro do esporte. Dentro do esporte eu sofri por causa da idade. Da idade. Da idade. As próprias parceiras que competiam nas mesmas categorias falavam, já tá velha, tem que entrar na categoria, tem que ir para Master, não sei o quê. E eu queria ir naquela categoria. Então eu sofri bastante preconceito dentro do esporte pela idade e na vida em comum, né, no dia a dia, por causa porque na época que a gente não existia ninguém quase. Principalmente na cidade de Joinville, era eu, a Carla e só, né? Sim. Então, assim, a gente estava na rua, a gente era um ET. Um ET. Na verdade, eu particularmente, né, tinha uns que gostavam de aparecer, né? Botar uma regatinha e ia pro terminal de ônibus, desfilar. Eu não, sempre gostava de... Nunca gostei de muvuca, assim. Então, quando eu ia pra praia, eu ia para uma praia mais deserta, uma praia que não chamasse atenção. Eu não me sentia bem, todo mundo olhando. Aí tinha um amigo meu, o Luiz, e ele, na época, ele namorava, o namorado dele era lá de Camboriú. Ele gostava que a gente fosse para lá sempre, às vezes a gente ia lá. Aí ele queria caminhar de Camboriú, mais de um lado ao outro, né? Aí beleza, eu já ia mais lá dentro da água, lá, o trechinho lá, para não... Cara, via os argentinos, não foto. Aí... andava mais sem medo, não foto. Nossa, essa é uma parte bacana do fisiculturismo, porque é um esporte que você carrega com você. Mostra o que você faz. O tempo todo, né? Não tem o único esporte que é faz. o único. É o único esporte. Que mostra o que você faz. Por isso que ele é tão apontado por causa de anabolizantes. É assim porque toma anabolizante. Em tanto esportes é tomado anabolizante. E não eu pergunto, tu pergunta.
Ah, pode fazer. Botar então, Ju, bota uma música de suspense pra nós agora aqui. A gente quer saber qual que era o protocolo secreto do Silvio Guimarães, o primeiro protocolo. Primeiro protocolo? Primeiro protocolo demorou 5 anos para mim 5 anos. começar. Eu já era campeão estadual e eu não tinha tomado nada ainda. Assim, com uma genética privilegiada. E aí tinha o Albano, lembra do Albano? Luiz Omar Albano. A gente era grandão, né? Tomava... Outro cavalo. De tudo. Silvio, chegava pra mim, Silvio, cara, toma um negocinho aí, cara. Vou te ajudar. Aí tu vai ver, tu vai crescer, tu vai ajudar. Eu, não, cara, eu não gosto disso. Chega pra lá. Só que daí eu fui pro Campeonato Brasileiro, fui lá em Brasília. Chegou lá, me dou de cara lá com o Wilson Santos, Hugo Faria, Marco Aurélio, que eram os top, né? Entre outros, os top da época. Cara, esse cara era um monstro do meu lado, me sentia um ratinho. Daí tu me explica, como é que tu vai botar um Fusquinha pra correr com Fórmula 1? Exato. Não tem, tu tem que Aí entrar. comecei a conversar com eles, principalmente com o Hugo Faria. O Hugo Faria é um cara assim, bem aberto, cara humilde pra caramba. E até, acho que se não me engano, foi ele que ganhou naquele ano. E daí ele falou, não, tu toma... Na época era Boldenona, né? Que é aquele pra cavalo. E, pô, vou tomar aquele negócio pra cavalo. Eu tomo direto, sei lá, uma qualidade muscular, melhora a condição anabólica, tudo, tu come mais. Isso. Na época era o famoso Equipoise, né? Equipoise, exatamente, Equipoise, 50 miligramas. E aí eu voltei de lá, assim, com aquela... Pensando, puta merda, eu tenho que entrar para esse meio, né? Ou entro para esse meio, ou paro de competir, né? Porque o tamanho dos caras era assim. E aí foi que comecei. E comecei com o Durateston, que era da época de farmácia, né? Aí tinha uma farmácia na Rua do Príncipe, tinha um... Comprava sem E receita. detalhe, né? comprava Sem receita. livremente. Me dá umas 10 aí. Chegava lá, não, ela chegava lá, daí quem me levou foi o Luiz Omar Albano, né? Ele me levou lá, já apresentou o Gilmar, né, aquela... Chegava lá, botava lá e já aplicava, saía de lá Anabolizando. toda já. semana. E na farmácia encontrava Então era só Deca. testosterona ou mais alguma coisa? Não, só o que Acho tinha, que né? tinha A o única Lipidex coisa... também, que a gente comprava, lembra? Lipidex. Era Lipidex. Ah, tá. Que é a Navar, eu acho que era na época, né? Mas tinha a Deca Durabolin, tinha de Que é a 25 e nandrolona, 50 né? miligramas, né? Da Organon. Tinha, que também era da Organon, que era o Durateston, né? E... Hemogenin também tinha. Hã? Hemogenin. Hemogenin. tinha também. Hemogenin. O que mais que tinha lá? Daí, de proteína, tinha a caseína, que era a proteína do leite. Naquela época já tinha caseína dos anos 90, Exato. assim, né? E o seu primeiro tratamento, então, o primeiro protocolo hormonal foi boldenona e testosterona? Não, primeiro foi só a testo com a Deca que eu tomei. Testosterona e Primeiro, nandrolona. tomava uma de 50 miligramas de Deca e 250 miligramas de testo, tomava por semana. Esse foi o primeiro protocolo. E aquele já deu uma diferença gigantesca, assim, para mim. Fui crescendo. E aí, lógico, para competir sempre, aí depois fui pro Boldenona também, né, associando mais o Boldenona para dar um ganho, um up, né, um ganho maior. Mas a virada mesmo foi quando eu fui para fora mesmo. Né? Chegou lá, meu Deus. O que você conheceu de diferente lá, Silvio, em detrimento ao Brasil? As drogas, a forma de A uso? facilidade que tinha, apesar de controle, né, mas tinha uma facilidade de você ter acesso, né, a esse tipo de droga lá. Então, as drogas estão um pouco mais concentradas, né, e principalmente direcionada para o meu caso. Eu sempre tive um problema que era minhas pernas eram muito grandes em relação ao meu tronco. Então, eu tinha uma grande dificuldade assim de manter essa harmonia, né? E o que ocorreu? Quando esse meu preparador ele olhou, ele disse, cara, você tem umas pernas que parece perna de Mr. Olímpia. Ele disse, tu tem que trabalhar mais o teu tronco.
E aí foi ele que ele disse, tu tem que tomar Primobolan. Porque o Primobolan ele vai atuar mais na tua parte superior e vai te dar um ganho, dito e feito, cara. Aí foi que explodiu, assim, a parte superior. E nessa época também tinha a famosa Deca grega. Não tinha? Não. Mudou bastante. Naquela época tinha o estanozolol, que era aquele... uma ampolinha, né? O aquoso. Não infeccionava, não era dolorido, não acontecia nada. Tinha texto aquosa, porque naquela época tinha o controle antidoping. Então, você tinha que se preparar para no dia você não... Se você fosse sorteado lá, para você passar no doping. Aí como é que você fazia isso? Então, você tinha que tomar o aquoso, né? Até 2 meses antes, ali tomava o aquoso. Por exemplo, a Deca tinha que parar 6 meses antes. Deca, Dura, esse negócio assim, tinha que parar 6 meses antes, porque senão pegava no doping. Né? E o aquoso 2 meses antes, e daí continuava com o Vioral e o GH, né? Para quem podia tomar GH. Né? Sempre foi uma droga cara, então? Sempre foi uma droga cara. E o acesso na época também era sem prescrição? Sem prescrição, era tranquilo. As dosagens na época, como que era feito? Era baseado em caso controle, experiência dos treinadores? Experiência dos treinadores, né? Porque não tinha assim dado científico, não tinha estudo, simplesmente falavam para você tomar dessa forma, você aceitava e seguia aquilo ali. Né? Lógico, lá na Itália eu já tomava pelo meu peso corporal, né? Então eu tomava sempre equivalente ao peso corporal e era programado as dosagens assim. Né? E confesso que um dos motivos que quando eu ganhei o Grand Prix Europeu, que era um semi-profissional, e aí eu ia começar a partir para o profissional, eu desisti por causa das drogas, cara. Primeiro, meu filho tinha nascido, ele estava com 2 anos, o Christopher, nasceu lá na Itália. Né? E aquele sentimento de pai e de família, aquilo começou a pesar para mim. Poxa, eu tenho que viver, eu tenho que ser o exemplo, tenho que educar o meu filho, que quero ver ele crescer. E tomando um monte de coisa, eu pensei, será que eu vou alcançar uma longevidade? Chegava a ter essa insegurança em saber se aquilo iria trazer algum prejuízo na saúde, por não ter um acompanhamento? Eu sempre tive isso, porque desde pequeno eu sempre fiz atividade física, né? E sempre fiz esportes como Kung Fu. E um cara que eu admirava muito era o Bruce Lee. Eu seguia muito a filosofia do Bruce Lee. E ele sempre foi um cara muito naturalista, muito de sucos, de ervas, sempre proteína de boa qualidade, sempre coisas boas, assim, naturais. E eu tinha isso comigo. E quando eu entrei para o uso dos recursos ergogênicos, eu meio que foi uma resistência que eu tive que quebrar aos poucos, assim. E quando chegou no limite, assim, pô, eu tinha que praticamente todo dia tomar, aquilo pesou para mim. Pesou. Porque, poxa, uma que eu detesto agulha, até hoje, cara. Hoje, para fazer. Até hoje, cara, todo mundo rico. Então nós temos um fisiculturista que não gosta de agulha. A reposição hormonal que eu faço hoje, cara, é o custo, senão a minha esposa fala, ó, hoje é o dia. Então, como ela é formada em farmácia, né, então ela mesma faz a aplicação em mim. Mas, cara, é assim. Cara, fica ali, né? Parece que... É engraçado, porque as pessoas falam, às vezes eu vou tirar sangue, eu quero olhar a agulha. As pessoas falam, tu com medo de agulha? Não, eu ver sangue não... Não, é agulha, não é o sangue, é agulha, sabe? Então é aquela coisa assim. Naquela época ali, havia alguma preocupação em proteção de sistemas? Fígado, rins, órgãos? Sim. A gente tomava chantilly. Tomava chantilly, chá de boldo. Esse era a proteção. Alcachofra, composta. A gente tinha... Ia muito mais... A chantilly pegava assim... Óleo de prímula. A gente ia muito pro lado naturalista, né? A gente ia muito para esse lado. E vocês acompanhavam com exames periodicamente ou não tinha isso? Não? Não tinha isso, cara. Não tinha.
Até porque acho que a classe médica na época, hoje a gente tem resistência ainda, mas na época acredito que era muito mais, né? Não tinha ninguém direcionado Não tinha ninguém que fizesse essa isso. área. Os médicos condenavam absolutamente. Uma vez eu fui né, fazer... fosse Desculpa. fazer uso de... Eu fui fazer um exame de sangue, daí a médica chegou pra mim e falou assim, você tem que parar imediatamente de treinar. Eu falei, por quê? Teu CPK tá muito alto. CPK. Eu falei, mas eu treino pesado. Não, mas não pode, vai infartar, não sei o quê, não sei o quê. isso. Teu rim vai estar parando. Era uma coisa assim absurda, porque eles não tinham parâmetro para atleta e para uma pessoa que não praticava nada. Então eu já ficava assustada, já parava com tudo, já não queria tomar mais nada, sabe? Mas era bem assim, era uma coisa que... E o Santarém, na época, não falava sobre esse assunto com vocês, na Califórnia? Não, o Santarém sempre foi Mais de treinamento, né? voltado assim mais a treino. parte de ciência, né? Ciência. Ciência da atividade física. Isso foi sempre... E ele o- vinha o quê? Uma vez por mês, né? Uma vez por mês, né? Ele vinha uma vez por mês. Então a gente tinha Ele já contato tinha com- fundado a USP lá É. dentro Biodelta, da universidade, né? É. E USP não, o Biodelta. SECAF, né? SECAF. Dentro da USP. Isso. E também já tinha criado a Biodelta, né? Que era a produção de equipamentos específicos, sistema de alavancas para... Até hoje, né? A academia até dele lá em hoje. São Paulo Sim. tem muita máquina. Hoje eu acho que ele aqui, criou né? uma franquia já, né? Da E o Biodelta. Califórnia também tem bastante máquina que até hoje está lá e Sim, sim. assim, é antiga, mas tem uma ergonomia assim perfeita. Bem boa, né? bem boa. Complementando um pouquinho a parte de recursos ergogênicos. Para a mulher, Silvio, como que era na época? Olha, eu acho que hoje em dia a mulherada toma muito mais do que a gente tomava na época. Quando eu comecei foi bem parecido com o Silvio, assim, eu fiquei uns 2 anos batendo cabeça, por que as outras ficavam grandes e eu chegava num limite de definição, um limite de, né? Até que um dia alguém passou por mim e falou assim, tu vai ter que fazer um negocinho. Foi tu mesmo. Aí ele me apresentou a Boldenona. E ela era concorrente da minha A esposa concorrente, na época. nós sabe? duas sempre brigando, primeiro e segundo ali, ó. Sempre brigando, eu e ela. Mas a gente tinha uma amizade forte que passava qualquer tipo Sim, sim. de briga no palco. A nossa briga era só no palco. E eu comecei com a Boldenona e como eu falei, eu não gostava muito de agulha, eu passei pro Anavar. Tinha a Lipidex também na época, que eu não sei que tipo de droga que era, mas a gente comprava na farmácia livremente, né? E foi com isso que eu comecei a melhorar. Muito pouca coisa. E era via oral, né? Via oral. Aquela foto que eu falei ali, que foi na Estanozolol, Grécia, né? na Grécia ali, Estanozolol e oral também, né? tinha estano, exatamente. Mas eu não tomava, eu tomava mais, era o Anavar mesmo. O estanozolol é uma das poucas drogas, só aproveitando o gancho, que tem as versões injetável e oral, né? A maioria dos anabolizantes é um ou outro, né? Sim. E naquele campeonato da Grécia ali, eu consegui ficar em segundo lugar no Mundial, né? E um rapaz que ele tinha vindo dos Estados Unidos, ele tinha uma franquia de lojas lá no Rio Grande do Sul, ele me chamou, perguntou se eu queria patrocínio. Porque ele viu que eu tinha bastante potencial, né? Daí eu falei, nossa, eu quero. Naquela época era o Orkut ainda, não sei se vocês lembram. Orkut, Daí ele falou assim, tá, eu até te patrocino, eu te ajudo com suplementação. Naquela época a marca que ele trazia era a VPX, não sei se vocês conhecem. VPX. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Eles tinham um Whey Zero Carbo lá que era Não, a VPX é boa, muito boa. E daí ele falou, só que você vai ter que se submeter a um treinador que eu vou te passar. Eu falei, eu sempre treinei sozinha, sempre fiz tudo sozinha, né? Sei lá quem é esse cara, eu já sou vice-campeão mundial, vou tá me, né? Eles, não, experimenta, eu te pago a passagem, tu vai lá falar com ele, vê direitinho, conversa com ele e tal, não sei o que, papai. Foi até que eu fui. Cheguei lá, o método de treinamento dele totalmente diferente do que eu tava fazendo. Tudo alta repetição, alta repetição, alta repetição. E ele falou, nós vamos mudar a tua parte de alimentação e ergogênico. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Tá, tudo bem, vamos. Eu gostei dele, achei uma pessoa bem responsável, achei uma pessoa assim que me passou confiança, né? E aí eu comecei a competir, a me preparar com ele. Aí foi onde que eu fiz o boom, que daí ele me passou estano, injetável, né? E hemogenin. Mas o hemogenin eu tomava só
nos 2 meses antes da competição, meio comprimido por dia. Até porque a hepatotoxicidade dele é Exato, muito alta. Né? era muito alto. Meio comprimidinho só por dia, mas assim, deu uma diferença absurda, porque eu vinha só com o Anavar, então para mim, aquilo tudo... E começou, o estano para mim fez um boom, uma definição, Deu um volume, uma densidade, uma definição, né? sabe? Eu tava empedrada, dura. E aí eu ganhei o Mundial, ganhei o Brasileiro, ganhei o Mundial, e fui pro Miss Universo, ganhei também, ganhei o overall nos 2. E ali eu continuei com ele, até 2015, que foi a última vez que eu competi. Foi com ele que eu fiz os meus protocolos. Mas ele nunca me passou testosterona, nunca tomei testo, Durateston, essas coisas, nada. Primobolan também tomei, nas últimas. E era o que eu tomava. GH, chegou a utilizar, Silvio? GH, eu utilizei. Que dosagem vocês usavam? Eu usava 2 UI por dia. 2 UI. É bem mais baixinho. ou menos o que é utilizado hoje, né? É bem baixinho. Eu já vi gente falar em 12, 15. Não, no homem, né? Na mulher é dose, mais ou menos isso, né? 2, 3 UIs é uma então dose muito boa. 2 UI por dia eu tomava. Chegou a usar, Silvio? Usava 4 UI por dia. 4 UIs. Dose baixa e conseguiu um físico extraordinário, né? Mesmo numa dose relativamente baixa, você conseguiu um físico excepcional, né? Eu usava 4i por questão de valor mesmo, de preço, né? A recomendação era para usar 8, né? Sim. Homens é de 6 para cima, né? Mulheres até 3 seria excelente já. Mas as drogas sempre foram um limitador aí de alcançar níveis acima, né? Sim. A gente vê os atletas de ponta hoje, eles utilizam cargas de GH aí no sexo masculino 12, 15 UIs realmente. Sim. Então isso onera muito o tratamento, né? Acho que na época também não era diferente. Né? Não, era diferente. E eu passei a usar muito mais suplementação, né? No caso, patrocinada por essa empresa. E na época, eu lembro que eu tomava BCA em pó. O pessoal não conhecia aqui ainda. Eu lembro até que um dia o Valdemar Guimarães estava na academia comigo, ele olhou para mim, Silvinho, o que tu tá tomando aí dentro desse líquido rosa? Aí eu falei, BCA em pó. Ele, BCA em pó? Então eu colocava dosagens bem altas de BCA, porque se eu fosse tomar em comprimido, não valeria, o custo-benefício seria muito alto, né? No Brasil mesmo, o BCA em pó, não faz muito tempo que tem, né? Vinha mais o comprimido. Ele trazia para mim de fora. Então, assim, era para mim, toda a suplementação que ele passava era bem diferente do que eu fazia anteriormente, sabe? Então, ficou com um físico muito bom. A questão do BCA em comprimido, teve uma época que estava muito popular, né? E todo mundo começou a usar o BCA, até porque propaganda, e é uma realidade, né, que ele pode se converter em outras substâncias, né, que o organismo possa precisar, então é excelente, né, tanto no pré-treino como pós-treino. Eu usava nos 2. Só que eram umas bagas grandes, assim, meu Deus, afogava. Era muito grande, né? E aí essa baga não se dissolvia no intestino, no estômago, no intestino, ela saía inteira, o pessoal começou a reclamar que ela começou a sair inteira. Baga inteira. Não metabolizava. Jogava fora. Não metabolizava, então não adiantava. Só dava um passeio. Nada. Outro ponto interessante, eu acho que é uma dúvida também do pessoal de casa, as metodologias de treino, né? A gente sabe que o Silvio desenvolveu uma própria, hein? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas como que foi essa trajetória? Vocês experimentaram muita coisa, né? Até chegar, vamos dizer, na perfeição do treinamento. O que eu vi muito, que se eu pudesse voltar atrás, mudar, seria muito tempo de treino, assim, era 2 horas, 2 horas e meia, a gente se acabava, assim, sabe? Fazia 50 séries de leg press, 50 de agachamento, sabe? Aquela coisa assim. Tanto que eu desenvolvi 7 hérnias de disco na lombar, por causa de agachamento pesado e leg press. E na verdade é isso, mas é um desgaste físico desnecessário que a gente tinha, né? Acabava entrando em overtraining. Exatamente. Um volume de treino muito grande. Muito grande, volume de treino, exatamente. E foi todos os atletas da época, né? O próprio Arnold Schwarzenegger, né? Hoje também falam que se ele isso, treinasse menos seria maior. Ele, o Ferrigno, todos, Columbo, Mike Mentz. Mike Mentz ainda era mais... Ele segue uma linha. Uma linha assim, mais... O próprio Coleman, né? Ele dividia a sessão do treino em
2 vezes. 2 vezes por dia, né? É. Então ele já era mais tranquilo, assim. Mas... E esse método, Silvio, que você desenvolveu, pode falar um pouquinho para nós no que ele consiste? Como na verdade, que é a estratégia? Eu acabei descobrindo, primeiro, o método Isoforce Físio, de reabilitação. Em 89, eu estava numa praia, Massaroca, lembra Massaroca? Aí, ele era forte também, né? Ele veio, assim, tipo, lutar comigo e queria me dar um ipom, assim, né? Daí eu travei, segurei, e nesse momento que eu segurei, deu um estalo no joelho, aí que eu comecei com dor no joelho. E aí, como a Silvia falou, ele treinava de domingo a domingo, era academia, era direto, tinha que treinar. E, cara, aquilo doeu na alma, não poder mais treinar a perna, porque o joelho estava... Daí, o que eu fazia? Eu ia na extensora, esticava ali, doía pra caramba, e comecei a segurar, assim. Porque o movimento eu não aguentava, de tanto que doía, mas comecei a segurar esticado. Aí fiz uma, fiz duas, terceira, quarta, começou a aliviar a dor. Quinta, aliviou mais, sexta, fiz 10 séries segurando, assim, mas sem um protocolo, assim, só segurando ali a isometria. Aliviou a dor. Eu, poxa, que negócio, comecei a fazer aquilo ali. E aí eu descobri o método Isoforce dessa forma, acidentalmente, tentando controlar, tentando treinar mesmo com dor. E como é que isso funciona, né? Quando eu agutizo a dor, eu mando uma mensagem para o meu cérebro que ativa a hipófise que produz, joga na corrente sanguínea a endorfina, que é um anestésico. Então, por isso que quando eu faço a primeira série, a segunda, a terceira em diante, já começa a jorrar endorfina na corrente sanguínea, começa a sentir uma anestesia local. Também em seguida, ativo a suprarrenal, que produz o cortisol, que é um anti-inflamatório natural. Então, eu tinha anestesia natural da endorfina e tinha o anti-inflamatório do cortisol. Em contrapartida, eu estava em isometria segurando, eu estava fortalecendo o ligamento, que une uma estrutura óssea à outra, o tendão, que liga o músculo ao osso, e a cápsula articular. Tudo estava sendo fortalecido, e o músculo também, porque o músculo também sentia, ficava rígido, né? E isso fez com que eu reabilitei, em 2 semanas eu reabilitei meu joelho. Caramba! Daí eu, poxa, legal isso, né? Daí eu comecei a passar, eu tô com uma dor no ombro, faz isometria. Tô com uma dor no joelho, faz isometria. E comecei a passar. Daí um dia eu chamei o Dr. Santarém e falei para ele, doutor, eu estou experimentando uma situação assim, com base na isometria e tal. Daí ele, cara, todos os estudos que existem, ele disse, é para arco doloroso, não faz isometria. E era verdade, na época, o estudo científico, você baixava lá, tudo não recomendava isometria. Eu disse, poxa, mas se faz a isometria, dá certo. Ele disse, então continua fazendo e vai protocolando isso, vai até colocando. Porque na teoria poderia piorar a situação, né? Você vai tensionar. Na teoria ia piorar, né? E piorava mesmo no início. Uhum. A primeira e a segunda doía muito, mas tinha que enfrentar a dor. Daí eu coloquei essa filosofia. Quando você enfrenta a dor te abandona, né? Se você foge dela, ela continua contigo. Então essa é a filosofia que eu sempre coloco para os meus pacientes. Tipo, quer se livrar da dor? Enfrenta ela. Trabalha em cima do ponto de dor, faz força, né, com uma alavanca. Daí eu criei critérios de alavanca e que estimula aquele ponto de dor. Por exemplo, a dor do supraespinhoso. Então, polegar para baixo, né, um ângulo de 20 graus aqui para frente, e eu consigo segurar bem em cima do supraespinhoso. Então, eu estou forçando a lesão no tendão do supraespinhoso, faz 6 vezes, eu estabeleci, por aí eu fui fazer fisioterapia, para justamente aprender mais a fundo toda essa parte, né, de como é que funciona, da anatomia, da fisiologia. E aí eu criei os critérios, depois da fisioterapia, de 20 segundos, porque 6 segundos é o tempo de uma contração, mas era pouco 6 segundos para mim estimular a hipófise para mandar mensagem para que a endorfina e o cortisol fosse
Então, eu vi que no tempo de 20 segundos isso acontecia muito mais rápido. Então, para não prolongar muito, ficar 30, 40 segundos ali em isometria, poderia talvez até ser melhor, mas num programa de reabilitação isso se tornaria muito extenso. Muito longo, né? Então, 20 segundos é o tempo ideal. Tu faz 6 vezes de 20 segundos em cima do ponto de dor, né, segurando naquela alavanca e elimina automaticamente a dor. Baseado nisso, eu comecei... eu já sempre seguia o Bruce Lee, né? E ele fazia muita isometria. Aí, até foi por causa do Bruce Lee que eu acabei fazendo a isometria. Porque uma vez ele também tinha uma lesão e ele começou ele mesmo com dor, ele segurava em isometria ali para conseguir fazer o exercício, né? E aí, com base nessa teoria da isometria, eu observando que o Bruce Lee fazia sempre movimentos rápidos e de explosão, eu fui fazer um curso com o Lee Han, em 1990 ele veio para o Brasil. E aí eu observei que o movimento dele, ele descia segurando e subia rápido. Só que ele não segurava em cima. Ele simplesmente ele só subia rápido e voltava. Só descia lento e sempre em explosão. E aquilo me chamou a atenção, né? Aí, logo mais à frente, eu tive acesso à Bíblia do Joe Hader, né? Os 34 princípios Waders que ele catalogou baseado no estudo de todos os atletas, né? Os Mr. Olympia, os cara top da época, né? E ali eu selecionei 4 dos princípios Wader. Primeiro, que é a explosão, que é a força rápida, né? Quem faz a força rápida? Fibra branca. E o que o fisiculturista quer estimular? Fibra branca. Então, por que eu vou ficar fazendo repetição, movimento cadenciado, repetitivo, se eu posso fazer uma explosão e trabalhar desde a primeira repetição a fibra branca? Aí eu, poxa, vou fazer um movimento bis, vou fazer com explosão, né? E aí, o segundo, pico da contração máxima. O pico da contração máxima, você cria uma oclusão, você faz uma oclusão, segurar 3 segundos, esmagar o músculo e segurar 3 segundos. Então, explosão, esmaga, segura 3 segundos, oclusão. Estimula a síntese proteica e a liberação de GH, segurando ali. Aí vem para a gravidade reversa, terceiro princípio. Na gravidade reversa, nós somos 40% mais fortes. Ou seja, eu posso não conseguir levantar uma carga, mas se você me ajudar, eu vou conseguir segurar ela. E descendo lento, eu consigo segurar. Pensando nisso, pensei, se somos mais fortes, então eu tenho que descer num tempo de uma contração, que é 6 segundos. Então, eu faço a explosão, concentro 3 segundos, o pico da contração máxima, e desço no tempo de 6 segundos na gravidade reversa. E aí vem o quarto princípio, que é a tensão contínua. Quando chega aqui, eu não largo o peso, não afrouxo, não fico só o peso pendurado nos braços. Eu mantenho tensão, tudo fica tensionado. Muito mais difícil, né? Muito corpo mais difícil. tensionado. Mantenho a tensão e volto para explosão de novo. Fica muito mais difícil. Então, os 4 princípios Waders em uma repetição. Uma técnica que eu desenvolvi com os meus alunos é justamente essa, uma técnica também, que quando eles vão fazer a contração, eu boto o dedo e digo, eu quero sentir apertar meu dedo. Aí eles, porque tu vai ver, a pessoa está fazendo só um movimento e não concentra, o músculo fica trabalhando, não trabalha. É um balanço, né? Exatamente. Um balanço. Porque o que mais tem, o pessoal tem essa técnica, tem a técnica tal, tem a técnica de intensidade, tem a técnica... Mas... Cara, eu não criei nada de diferente que existe. Eu peguei 4 princípios Waders que comprovadamente funcionam, né? E coloquei dentro de um método. Eu só criei um método para usar esse princípio. Se a gente pensar fisiologicamente, né, nós temos o feixe muscular, o sarcômero, que compreende o interior do feixe, e as fibras musculares, a actina e a miosina, que deslizam umas sobre as outras. Então, se a gente for ver esse princípio, ele trabalha tudo que o músculo precisa em um único movimento.
Muito bem desenvolvido, né, Silvio? Exatamente. E outra, por que da tensão contínua? Na tensão contínua eu alongo ao máximo, mantenho a tensão, porque aqui, como você falou, quando eu contraio, sobreposição de sarcômeros, né? E quando eu alongo, eu estimulo pontos de interligação entre miosina e actina. Exatamente. Eu ganho flexibilidade articular. Que na musculação, você não precisa de alongamento. Se você treinar corretamente, ela te dá flexibilidade articular. Que vai além do alongamento. Agora, um treino nesse princípio, também você exige muito mais do músculo e vai exauri-lo muito mais rápido, né? Sim. Muito. As pessoas, por exemplo, assim, bíceps, vamos falar de bíceps, que é mais comum, mais fácil de entender. O cara faz rosca direta, aquele modelo convencional, jogando o cotovelo, ele está usando o córaco braquial aqui também, né? Fora a lombar. O deltário anterior. Faz uma alavanca. Lombar, né? Aí ele faz lá com 15 quilos cada lado. Dentro do método, ele não consegue fazer com mais de 5. Não dá, né? Porque se for fazer as 10 repetições, não dá. Né? Você isola totalmente o músculo, né? Outra, aí, além da técnica, daí vem outra coisa que é a postura, né? Então, a postura, o cotovelo ele vem para trás, você traz aqui e o cotovelo está lá atrás, ó. Está isolando o bíceps. Aqui, ó, eu estou usando o córaco braquial, estou usando o deltóide anterior aqui. E também, como eu estou aqui na frente, o sistema, eu estou fora do meu eixo gravitacional. Então, a tendência aqui, ó, eu forçar minha lombar, né? E eu também forçar o trapézio, porque ele está uma alavanca aqui, ó, para segurar esse peso aqui. Então, estou forçando desnecessariamente o trapézio, né? E forçando a lombar. Já com o cotovelo aqui atrás, eu estou isolando, porque eu estou dentro do eixo de gravidade. Eu estou isolando só o bíceps, por isso que o pezinho de nada parece uma tonelada. Já pega. E esse método, Silvio, a gente pode já em praticantes iniciantes ou você julga pertinente um atleta já um pouco mais avançado? Qualquer idade, uma criança pode usar esse método. Por quê? Porque tudo está relacionado à dosagem da carga. Ele pega um halterezinho de 1 quilo e faz o movimento certinho, segurando ali, ele vai fortalecendo o tendão, ligamento. Essa é outra coisa importante do método. Ele não só previne de lesões, mas ele também fortalece. As pessoas que começam, por exemplo, voltam ao bíceps, 15 quilos cada lado, e daí vai ter que baixar para 5. Né? Pô, mas pro ego, né? Na academia, o cara fazendo com 5 quilos cada lado. Tem que baixar tuas cargas hoje, à noite na academia, Ricardo. Assim, hoje vai ter o método Isoforce só na academia. É ruim. Mas se ele persistir, dentro de 2, 3 meses, ele volta a fazer com os 15 quilos cada lado, dentro do método certinho, porque ele ganhou força e ganhou principalmente força nos tendões e ligamentos. Exatamente. Pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de vocês hoje. 2 grandes exemplos de fisiculturismo, não só nacional como mundial. Pessoas que são lendas e estão aqui no nosso podcast. Obrigado. Somos honrados de estarem com vocês aqui. A gente que agradece de ter sido convidado. Eu estou muito agradecida. Muito obrigado. Na época de vocês, o que vocês fizeram é algo surreal. Hoje a gente encontra dificuldade, imagine na época. Né? Sem acesso a nada, sem internet, sem nada. Dá para fazer mais um podcast. Mais um podcast, com certeza. Silvio, muito obrigado por ter participado, falar um pouquinho da sua trajetória, sua experiência, o método Isoforce. Hoje a gente vai praticar esse método, né? Vamos botar em prática esse método. Pratica e me fala depois. Silvia Franzioli, uma grande atleta, uma pessoa sensacional. Obrigado. Gostaria muito de agradecer também a tua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Vocês são exemplos, né? Exemplos para nós, enquanto profissionais, eu na área médica, o Beto treinador e todos os jovens aí que estão vindo nessa parte do fisiculturismo. Pessoal, hoje o Dr. Maroni vai ficando por aqui. Nosso episódio fica disponível no canal no YouTube. Comentários, sugestões sempre são muito bem-vindas. E acompanhe o nosso canal, a trajetória aqui dos nossos convidados, que seja um exemplo aí na carreira de vocês, no que vocês estão buscando. Muito obrigado e até o próximo episódio. Que pena, acabou. Eu tinha tanta coisa mais pra